construirei a minha casa. Aleluia. Você pode louvar a Ele nesse lugar e tocar o nome do Senhor. Dizer para Ele que você está disposto a trabalhar pela sua família, construir a sua arca. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Diga, Deus, eu quero achar graça diante do teu olhar. Pega suas mãos e cante isso aí. Oh, Deus. Somos teus. Graças a gente. Graças a Deus também. Aí, oi, nós vamos começar, tá bom? Música Leonardo Pérez. Meu amigo Leonardo Pérez. CD desde a alma. Você se interessar, construirei minha arca. Também está no Spotify. Construirei minha arca, Leonardo Pérez. Esse garoto é muito bom, garoto de Deus. Tem abençoado muito a minha vida. E, com certeza, vai abençoar também muito a sua casa. Bom estar aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre a família de Gileão e eu vou estar recebendo meu amigo Marcelo Moura. Marcelo Moura está vindo aí hoje, infelizmente. Aí, ele aí, ó. Opa! Marcelão está entrando aí, né? Olha o Marcelo aí, olha ele chegando aí, ele e a minha amiga pastora Márcia Moura, os Mouras, né? Isso aí são os Mouras. Elis Gama acabou de entrar aí, né? Gente, Elis ou André, né? Sei lá, não sei qual dos dois que estão aí. Tudo bem, gente? Paz do Senhor? Paz. Hoje, infelizmente, é a nossa última live no Instagram.
né, o pessoal que quiser continuar acompanhando a maratona vai ter que ir lá pro Facebook, né? A igreja vai começar a ter culto de novo, né? Então a gente vai para os cultos. Pelo menos às quartas-feiras, os outros dias a gente vai tentar manter aqui. Olha o André aí, ó. André, não posso deixar de ouvir esse casal de jeito nenhum. André, esse casal é top. E hoje eu estive recebendo aqui o pastor Alessandro, né? Aqui no nosso pequeno estúdio, né? Nós tivemos a Leila aí, ó. Leila! A Leila está falando, pastor, a senhora foi rápida, hein? Foi rápida. É a tecnologia. Gente, nós não podemos perder tempo aqui no Instagram, porque o Instagram ele dá 55 minutos para gente. Isso aí não tem como. Então vamos lá. Gideão, nós vamos falar sobre Gideão. O principal versículo que a gente usa é de Juízes 6,16. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Bom, missão começa em casa. Uma vez que Deus chamou a atenção de Gideão, ele lhe deu a sua primeira missão: destruir os ídolos do próprio pai e fazer um altar ao Senhor no mesmo lugar. Juízes 6, 25 e 26. Gideão levou 10 homens consigo e cumpriu o mandamento do Senhor na mesma noite. Os vizinhos ficaram irados, mas o pai de Gideão entendeu o significado do seu ato e o defendeu, né, dizendo: um Deus que não consegue se defender contra um punhado de homens não merece defesa pelos homens. Parece que Joás, pai de Gideão aqui, foi o segundo a se converter. Gente, fazer a primeira pergunta para vocês aí. Meu pai parece que já desenhou a minha história. O que eu faço? O pai de Gideão parece que já desenhou a história religiosa dele. O que fazer agora? Boa noite, paz a todos. É uma alegria estar aqui, meus amigos, com meu amigo William Paixão. Virei garoto propaganda. Virei garoto propaganda, né? Estamos aí. Verdade. Amém. Na verdade, todo filho, ele é criado, né, naquilo que o pai propôs. Se a religião de cada pai, dos pais, esse filho ele vem acompanhando. Eu acredito que quando chega a maioridade, ou uma idade que ele possa decidir por si só, ele toma suas decisões de continuar ou não. Certamente o pai de Gideão teve influência na sua cultura, na sua essência, na religião dele. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele teve a opção de continuar ou de mudar. Então, toda a família que tem uma religião, e tem aquelas que não têm, mas aquelas que têm, geralmente, os filhos acabam seguindo a religião do pai. Não é uma porcentagem de 100%, mas uma grande probabilidade disso acontecer. Pastora Márcia, algum comentário? Discorda do Marcelo? Não discordo não, porque os pais, eles querem, muitas das vezes, orientar os filhos, tanto para a vida profissional, quanto para a religião que talvez ele siga, o time que ele torce, e eles vão ter essa influência, vão querer, na verdade, traçar esse caminho para os filhos, sendo que vai chegar um momento em que a escolha e a decisão vai ser do filho. Só que alguns filhos acabam seguindo realmente tudo aquilo que foi traçado pelo seu pai, né? Seguem aquilo. Outros não, fazem outras escolhas. Alguns são tão influenciados, e às vezes não é nem porque gosta, é mais porque não quer desagradar, às vezes, os pais,
né? A gente vê até concernente isso a times de futebol. Às vezes o filho não quer ser, né, daquele time, mas porque o pai embutiu isso, o pai foi colocando isso, ele pequenininho se vestia, levava para assistir o jogo, e quando ele cresceu, ele talvez nem quisesse ser daquele time, mas às vezes ficou para agradar, mas nem tem tanta importância para ele. E se ele pudesse, de repente, para outras pessoas, ele diz até que é outra coisa. Então, eu acredito que o pai e a mãe têm uma influência nisso. Se ele tivesse que escolher outro time, ele ia dizer: eu queria ser botafoguense. Talvez. Vascaíno jamais. Flamenguista, então, nem pensar. Pastora Márcia, como é que eu posso demonstrar respeito por meus pais sem desrespeitá-los? Respeito sem desrespeitá-lo. Porque a gente percebe, Juízes 6, do capítulo 25, do verso 25 ao 31, a gente percebe, a Bíblia não fala, mas a gente conjectura, a gente acredita veementemente que houve uma conversa entre pai e filho ali naquele momento, né? A gente, até mesmo porque, como o pastor hoje estava bem lembrando, né, Gideão, ele teve que apanhar um animal no cerco do seu pai. Ele não ia lá roubar o animal, ele foi lá e apanhou com a autorização do seu pai. E quando ele apanhou aquele animal, ele deveria dizer para quê. E ele disse para quê? Ordem do Senhor, né? Deus me mandou, Deus falou comigo 3 vezes. A partir do momento que ele fala com o pai dele, a gente acredita que o pai dele, né, autoriza ele fazer tudo o que ele quer, né, inclusive apanhar o animal e inclusive quebrar o altar de Baal. Quando os vizinhos vêm para brigar com o Gideão, o pai de Gideão, Joás, ele defende. Se os deuses não conseguem se defender, por que eles precisariam de nós, os homens? Então a gente percebe ali que o quê? Antes de derrubar, antes de apanhar o animal, né, Gideão demonstra respeito pelo seu pai, pelo seu pai, pela religião do seu pai, e ele quebra tudo sem desrespeitá-lo, pelo contrário, com a autorização dele. Então a pergunta é: como posso demonstrar respeito por meus pais sem desrespeitá-los? Como eu falo com meu pai, né? Eu me imponho, como eu me coloco diante dele sem que ele se sinta desrespeitado? Como você falou, Gideão, ele não tomou nenhuma decisão sem consultar o seu pai. Embora fosse algo que o seu pai poderia não se agradar, mas a maneira como ele falou fez com que o seu pai permitisse que ele fizesse. Então, eu penso que a maneira de você respeitar é como você vai falar com o seu pai. De que forma você vai falar? Porque eu creio que Gideão foi falar com seu pai de forma respeitosa e não impondo aquilo que ele queria, mas falando de uma forma que o seu pai não se sentiu ofendido e não proibiu de fazer aquilo que ele queria. Então, é tudo da maneira como vai se falar, tudo da maneira como se coloca, porque Gideão teve uma maneira correta de falar,
Não, certamente não foi agressivo, não foi apontando o dedo, não foi dizendo que o pai estava adorando um Deus falso. Não foi dessa forma. Ele soube colocar bem as suas palavras. Eu penso que você pode respeitar, né, uma pessoa da forma como você fala, da forma como você se coloca, da forma como você apresenta as suas questões, né? Embora ele pudesse pensar diferente, né, mas ele soube falar, ele soube colocar bem as suas palavras. Eu penso que o respeito está aí. A gente pode pensar diferente, mas a gente precisa saber colocar as nossas palavras com respeito na opinião que o outro tem diferente da minha. Perfeito. Marcelão, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ou seja, esse versículo basearia a fala da pastora Márcia. Mas eu tenho uma pergunta em cima disso também. Diz assim: a primeira situação acontece com Gideão, logo após ele vencer os medianitas e trazer livramento sobre Israel. Os homens da tribo de Efraim reclamaram com ele por não terem sido convocados para a guerra, mas ele os abrandou com a sua palavra. E aí, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, né? Porque como é ser pai? Gente, botaram alguma coisa aqui grande. A Rutileia botou algo aqui. Deixa eu ir aqui para o Instagram aqui para ver o que ela botou aqui. Mas, Marcelo, como é ser pai e líder? Como é ter, às vezes, que agradar a todo mundo? Esposa, filhos e liderados. Porque Gideão não leva a tribo de Efraim, o pessoal de Efraim, porque era a ordem de Deus. Mas, em compensação, Gideão foi lá e fez eles perseguirem, né, os medianitas. E nessa perseguição, eles pegam os 2 príncipes. E aí a pergunta, né, a ponto de Gideão dá uma moral para eles na hora que fala com ele, né? Poxa, vocês fizeram mais do que eu, né? Mataram os medianitas e ainda pegaram os 2 príncipes. E vocês querem mais? Aí a pergunta, mas o que fica aqui é o quê? A reclamação. A reclamação. Como é que é ser pai, líder? Né? Como é que é ser pastor, pai, né, esposo, filho, empregado, funcionário, tem que avô, tem que dar atenção para a filha, para o neto, para a pastora Márcia, para o pastor Alessandro, para mim. Aliás, eu vou reclamar aqui, você não anda me dando muita atenção, não. Primeira coisa, tem que aprender a separar os papéis. Eu preciso saber separar os papéis das funções, como você disse aí, de pai, de líder, de esposo, de patrão, de empregado, de pastor, de ovelha, e tudo isso com a ajuda de Deus, porque não é fácil liderar, não é fácil separar. Às vezes, acabamos confundindo, né, alguns papéis, e aí as coisas não funcionam muito bem, quando, na verdade, você é meu pastor, é meu amigo. Quando eu confundo isso, a sua autoridade espiritual com a nossa amizade. E aí acaba tendo problemas. Então, a principal coisa é essa, é aprender a separar. Você é meu patrão, sou seu empregado, mas somos amigos. Mesma coisa, eu tenho que aprender a separar, que lá você é meu patrão e aqui lá fora você é meu amigo. E a mesma coisa, dentro de casa, com filhos, com a igreja. Então, esse é o problema às vezes. As pessoas confundirem os papéis e não saber respeitar esses papéis. Quando você separa esses papéis, esse é o problema. Fica fácil de levar a vida e liderar as questões que envolvem tudo isso na nossa vida, como você falou aí. Todos os papéis. Aprender a separar. E aí, pastora Márcia?
Como é que é ser pastora, mãe, esposa, vó? Como é que é esse negócio? Como o Marcelo falou, isso é desafiante. Por quê? Você tem que ter esses papéis bem definidos. Porque se você não tem bem definidos, você acaba metendo os pés pelas mãos. E aí você não cumpre, na verdade, acaba não cumprindo nenhum papel. Então você precisa ter eles bem definidos. O momento em que você é mãe, o momento em que você é esposa, o momento em que você é avó, e saber exercer a autoridade dentro desses papéis no momento certo. E isso é desafiante, porque a gente todo dia, na verdade, vai melhorando e vai aprendendo melhor a definir esses papéis e atuar neles de forma mais saudável, mais abençoadora, mais correta, entendeu? E, claro, sem a ajuda de Deus, isso fica muito mais difícil. Muito mais difícil. A gente vê que as pessoas acabam tendo essa dificuldade. Por quê? O pai, que nem você disse, é mãe, líder, empresário e pastor, tudo mais. É pastor, é ovelha, é filho, né? Tem filhos. E aí você começa a ter uma dificuldade para lidar com isso, porque é tantos papéis ao mesmo tempo, e como fazer para lidar com isso. E a gente percebe, por exemplo, uma mulher que trabalha fora, né? Ela tem um trabalho, de repente lá ela é uma empresária, mas dentro de casa ela não pode esquecer que ela é esposa, é dona de casa, às vezes já é mãe, né? E ela não pode esquecer quando ela vem para casa, aqui em casa, e aqui em casa ela querer agir como ela age lá na empresa. Porque senão ela vai ter problemas. Ela vai precisar saber. O pastor, ele precisa saber, eu sou pastor, mas eu não deixei de ser marido, eu não deixei de ser pai, eu não deixei de ser empregado, né? Se de repente é empregado, ou sou patrão, ele não pode esquecer isso. Porque se ele esquece isso, ele vai embolar o meio de campo. O que vai acontecer? Alguém vai sofrer com isso. Alguém vai sofrer. O André está dizendo que um líder de verdade não impõe respeito, ele conquista. Sim. Respeito é algo que não se impõe, é algo que se conquista. E como é que você vai conquistar o respeito? O seu estilo de vida, a maneira como você age, a maneira como você se comporta, a maneira como você trata, né? Isso vai, na verdade, você vai conquistar o respeito das pessoas pela maneira como você se comporta, pela maneira como você trata as pessoas, com a maneira como você lida com os seus liderados, a maneira como você se posiciona como líder. Tudo isso vai ser algo que você vai conquistar, o respeito das pessoas. A Leila está dizendo, costumo dizer que temos que ser completo em cada momento que separamos cada tarefa. Né? Temos que ser completo em cada momento que a gente separa cada tarefa, senão o negócio dá ruim. Marcelão, por que o Senhor não ajudava Israel a resolver o problema que eles tinham com os midianitas, já que muitas famílias estavam sofrendo com esta opressão? A gente pode trazer isso para os dias de hoje. Por que Deus não intervém e manda a cura sobre o mundo, né? Já que muitas famílias estão perdendo muita gente, muitos familiares? Eu acredito que algumas questões Deus permite para que as pessoas entendam que é Ele quem resolve, é Ele quem envia o socorro, é Ele quem faz as coisas acontecer.
porque às vezes queremos resolver nosso próprio braço, nossa própria força. Então, às vezes, Deus permite certas calamidades para que o homem reconheça que existe um Deus nos céus que nada perde o seu controle. E ele, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo que ele determinou, as coisas vão se acertar. Mas o que acontece é que as pessoas acreditam que às vezes pode resolver as coisas. E a gente não pode resolver tudo. Mas Deus pode. Então Deus permite certas situações para que o homem se lembre dele, como agora mesmo a Covid. Muitas pessoas querem ir para a igreja, mas não podem porque estão fechadas. Esperam talvez o tempo de calamidade para clamar a Deus, mas quando está tudo bem, não procuram. Então, querido, te dou um conselho: não espere o dia mau chegar na sua casa, na sua família, para você recorrer a Deus. Recorre a Ele em todo o tempo, seja em tempos de sol, de chuva, de tempestade, de tempos bons, de tempos ruins. Clame a esse Deus, porque em tudo Ele vai nos abençoar. Então, essa é a minha resposta. Acredito que algumas situações Deus permite para que as pessoas reconheçam que existe um Deus. E também, não deixar aquela coisa assim, eu resolvi, eu fiz. Então, Deus, ele às vezes não permite para que você não se vanglorie, porque existe um Deus que está acima de todos nós. Perfeito, muito bom. É verdade, o pessoal está dizendo aí, né? O André está concordando aí, dizendo amém, a Leila está verdade, e o povo ama você mesmo, né? Não tem jeito, né? Aí o Santiago é verdade, você só falou a verdade, né? Marcelo, o André está lá, eu creio. Olha, não é brincadeira não, vocês aumentam a minha audiência. É uma alegria estar aqui, é um prazer. Perguntinha: por que muitos jovens ainda se sentem como Gideão, incapazes de realizar algumas coisas em suas vidas, quando tudo que fazem é estudar? O que tem acontecido aí? Por que os jovens de hoje ainda se sentem incapazes de realizar alguma coisa? Existem algumas situações, né? Fatores psicológicos, maus tratos, e também não existe nada. Às vezes ele tem tudo, ele tem bom comportamento, tem bom ensinamento, tem boa alimentação, tem uma vida financeira boa e não quer nada. Mas eu acredito que muitos jovens não conseguem alcançar o seu objetivo, talvez por falta de baixa autoestima, alguém incentivar. Quer ver um exemplo? O próprio Gideão. Deus fala com ele, o anjo aparece para ele, Deus fala que é com ele, ele fala, mas eu sou o menor da minha casa. Mas isso aqui... E Deus está sempre levantando ele, eu sou contigo, você é forte, você é valente. Ei, vamos lá, rapaz, você é valoroso, você vai lutar como se fosse um homem só. E Deus sempre dando autoestima para ele. Aí ele faz o teste com Deus e você vê, um rapaz melancólico, um rapaz para baixo, baixa autoestima, mas aí Deus vem impulsionando ele sempre para cima. Eu sou contigo, olha aí, você é valoroso. Até que ele acredita, realmente Deus é comigo. E o que ele faz? Ele acredita, toma posse disso e ele faz aquilo que Deus propôs para ele fazer, livrar Israel das mãos de medianitas. O mais interessante nisso, William, é o seguinte, aí você bota também para o lado espiritual, que muitas pessoas querem trabalhar para Deus. O jovem, você colocou de manhã para o pastor Marcelo, pastor Alessandro, o jovem não trabalha para Jesus, não trabalha para Deus como? Simples. Antes de Deus usarmos para trabalhar para Ele, primeiro trabalha em nós. Preste atenção. Deus primeiro trabalhou na essência de Gideão, no caráter dele, dentro da sua vida, um rapaz para baixo, um rapaz melancólico, um rapaz, eu sou mais pobre, eu não consigo, eu sou incapaz. Deus, ei rapaz, eu sou contigo, você é forte, você é valoroso. E ele foi tendo autoestima e começou, então eu vou, peraí, Senhor, tu é comigo mesmo? Tu é comigo mesmo, Jesus, faz isso, Deus faz aquilo. Então eu vou mostrando para ele. E aí ele tomou posse disso. Então, querido, não tem como, primeiro, você trabalhar para Deus. Todos nós somos incapazes, não podemos fazer nada sem Deus. Então, assim, como um jovem trabalha para Deus, como um homem, mulher, adolescente,
Se Deus não trabalhar em você, você não pode ser usado para trabalhar para Ele. Primeiro Ele trata com você os teus traumas, teus medos, tuas lutas, teu lado emocional, psicológico, tudo. Aí Deus fala assim... Fala, pastora. Oi. Voltou. Agora... Fala, pastor. Oi. Aí, trabalhei nele. Agora que eu trabalhei nele, querido, ele está pronto. Agora eu posso usá-lo. Isso que o Marcelo falou é muito interessante porque Gideão tinha um espírito de inferioridade. Isso. Ele se sentia inferior. Inferior por causa da sua condição financeira. Eu creio que muitos jovens, eles acham que não são capazes porque eles olham para a sua condição financeira. Gideão fala, eu sou o menor da minha casa, nós somos pobres, nós moramos num lugar pobre, nós não temos condição nenhuma. E além de estar enfrentando uma crise, a crise estava instalada. Havia uma crise ali financeira, porque Gideão teve que malhar trigo no lagar, um lugar que não era apropriado. Mas a gente observa que ele é um cara trabalhador, né? Porque malhar trigo no lagar, que não é um lugar para fazer tal função, é porque ele é um trabalhador. Ele é um cara que está preocupado em ter algo para sobreviver. Mas ele tinha uma inferioridade por isso, porque ele não se achava alguém que poderia fazer alguma coisa grande. Né? Ele achava, eu não posso fazer algo grande porque eu sou pobre demais, eu estou aqui, como diz o ditado popular, né? Vendendo o almoço para comprar a janta. Quem sou eu? Mas aí Deus vem para tratar no seu interior, vem tratar nesse seu espírito de inferioridade, de se achar menor que as pessoas. Até dentro da sua casa ele se achava o menor. Eu sou o menor da minha casa, tem gente maior que eu, tem gente que tem mais idade, tem gente que está mais na minha frente, né? E Deus olha para ele e escolhe ele. Por quê? Porque Deus não tem pessoas prediletas. Deus usa improváveis. Né? Deus levanta improváveis. Então, eu creio que Deus precisa tratar, acho que não só em Gideão, mas em nós também. Porque às vezes Deus está querendo nos levar para um nível maior e a gente olha e pensa assim, mas quem sou eu? Poxa, mas eu não conheço ninguém, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Né? E aí Deus fala para ele, varão valoroso. Olha só, Deus estava dizendo para Gideão, você tem valor. A gente canta uma canção na igreja, você tem valor. Né? Você tem valor. Todos nós temos valor para Deus. Todo jovem tem potencial. Isso aí. E pode ser usado no reino de Deus e para a glória de Deus. Independente do seu tamanho, independente da sua condição financeira, independente do seu grau de instrução. Porque quando a gente mergulha em Deus, tudo isso se torna muito melhor. A gente vai adquirir conhecimento, a gente vai se profissionalizar. A gente vai correr atrás, né? Opa! Volta aí, volta aí. Volta aí que o pastora Márcia deu vez agora. Volta aí, internet. Volta, internet. Leila está dizendo, né? Santiago está dizendo, fala, pastor, deixa Deus te usar. E está deixando, né, Santiago? Está deixando. Está deixando Deus usar mesmo. Gente, caiu aí, já vai voltar já, tá? A Leila está falando, verdade, malhou trigo no lugar que era para amassar uvas. Aleluia, amém. O André dizendo, agindo Deus, ninguém pode impedir, nem a nossa fraqueza, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa
fraqueza. Verdade, meu camarada. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olha a pastora Márcia aí de novo. Continua, pastora Márcia. Deixa Deus te usar. O pessoal está falando aqui, ó. Deixa Deus te usar. Mas aí... acabou? Caiu a internet, acabou a inspiração. Meu Deus, faz não. Internet, se tu cair de novo, eu vou te pegar. Marcelão. Liga. Ô, William. De que forma? Oi. Fala, vai. De que forma as provações que as famílias passam as ajudam a voltar para o Senhor? Querido, há um ditado popular aí, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não concordo com isso, não. Né? Mas cada um, algumas pessoas creem nisso. Uma família que ela está fortalecida em Deus em todo o tempo, ela não tem problema nenhum em enfrentar dias difíceis, porque ela já está em Deus, reconhece Deus, busca Deus. Agora, essas famílias que não têm essa intimidade com Deus, que não busca Ele, em dias de calamidade, quer se chegar a Ele. Só que Deus não é um Deus bobo, né, rapaz? É misericordioso, mas não é bobo. Mesma coisa você. Eu só procuro você quando eu estou mal. Quando eu também não te procuro. O problema é que, às vezes, nós pensamos isso, que eu me fortaleço porque eu estou no tempo difícil. Mas, na verdade, eu tenho muito mais experiências em dias difíceis porque eu continuo crendo em Deus. É como Jó. Eu te conheci de falar, mas hoje meus olhos te veem. Quando você tem experiências em dias de calamidade, de perdas, em dias difíceis, a sua fé, ela é fortalecida, porque você está em Deus em todo o tempo, né? Então a gente pode mistificar isso. A minha fé foi aumentada quando está em provação. Não. Você foi provado na sua fé. Você já tinha fé. Você foi provado. Por que você não passa a ter fé? Porque está em ruim. Então você vai esperar o tempo mau chegar para buscar Deus? Não é por aí. O André está dizendo... Oi? Fala. Pode falar. O André está dizendo assim... O André falou assim, é tanta unção que nem a internet suportou. Né? André é uma benção. Deus te abençoe, André. Beijo no teu coração. Beijo, André. Santiago lembrou a música. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E olha, quem está com a gente aí também é o meu amigo Leonardo Félix. Amanhã eu vou estar fazendo uma live com ele também. Ele lá da casa dele e eu daqui. O Leonardo Félix é cantor, profissa, tem um CD maravilhoso chamado Levando a Arca, acho que é esse. Agora acabei de esquecer, gente. Só faltava essa, né? Só faltava essa, né? É esquecer o nome do CD. Mas os CDs dele estão lá na Amazon para quem quiser comprar. O Leonardo é um espetáculo. Vocês vão ver ele cantando amanhã às 7 horas da noite. Ele canta de lá e eu ministro de cá. O nome do CD ele botou aí, ó, Construirei a Minha Arca. O homem é de Deus. Magrelo, mas quando pega amigo que abre a boca, parece um Crespo cantando, né? Parece que tem a força do Crespo, né? Mas, ó, vou te falar, é 1/3 do corpo do Crespo. Mas que voz linda. O homem ele e o Crespo junto arrasa. Tá aí rindo, né? E a Leila tá dizendo, né? Marília também, do Diácono Márcio, não lembro. Vamos para outra pergunta, gente? Leonardo, amanhã a gente se vê. Olha lá, não me arrasa, jamais. Você é bênção. Vamos lá, pastores. Daqui a pouco a internet nos pega. Vocês conhecem muita gente que já se sentiu como Gideão, ou seja, incapaz de realizar a obra dentro da igreja? Agora é dentro da igreja. William,
eu penso o seguinte: todos nós somos incapazes de realizar algo sozinho, tanto no mundo secular como na casa de Deus, muito mais para Deus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Mas eu acredito que uma pessoa, ela se sinta capaz quando ela não consegue entender, aliás, ela se consegue incapaz quando ela não consegue entender que ela precisa de Deus. Quando ela pensa que ela pode realizar com as suas próprias vontades, com o seu próprio intelecto, com o seu próprio eu, não vai acontecer nada. Mas se ela entende que ela não consegue fazer nada sem Deus, Deus vai usá-la, como nós falamos antes. A gente acaba encontrando, sim, muitas pessoas dentro da casa de Deus que se sentem incapazes. Mas eu acredito que um dos fatores é que a pessoa se converte e ela não quer aprender, ela quer ensinar. Eu ouvi certa vez, acho que foi o pastor Silmar Coelho falando, que quem não senta para aprender nunca deve se levantar para ensinar. Meu Deus! É algo muito forte, mas eu acredito que é fundamental, porque para Deus a gente não faz qualquer coisa, porque Deus, ele não nos dá qualquer coisa. Então eu acredito que muitas pessoas na casa de Deus se sentem incapazes. Por quê? Porque às vezes ela quer fazer para Deus, mas ela não quer cumprir as etapas necessárias para poder fazer para Deus. E o que o Marcelo falou aqui antes, achei interessante, porque antes do meu trabalho, antes do trabalho que eu vou executar para Deus, Deus primeiro me quer. Eu sou mais importante para Deus do que o serviço que eu posso fazer no reino dele. Porque se Deus não trabalhar primeiro em mim, como que eu posso fazer alguma coisa para ele? Então, antes do meu serviço, Deus me quer. E eu gosto muito do texto bíblico que fala sobre Marta e Maria, porque fala que Jesus entrou na casa dessas duas irmãs. E quando ele entrou, a Bíblia diz que Maria sentou-se aos seus pés para aprender, para ouvi-lo. E Marta foi fazer alguma coisa para Jesus. E Jesus e ela ficam incomodadas, porque Marta está sentada aprendendo. Nós temos vivido hoje, principalmente dentro da igreja, um ativismo muito grande. E devido a esse ativismo, muitas pessoas não sentam para ouvir o mestre, não sentam para aprender com o mestre, não sentam para receber as instruções do mestre. Não se permite ser trabalhada. E aí, eu preciso ser um cristão ensinável. Porque se eu quero produzir no reino, eu preciso, na verdade, ser ensinável. E eu preciso aprender com Cristo. E aí, Marta ficou muito chateada porque ela estava trabalhando demais. Tem pessoas que acham que ela trabalha muito, que ela faz muita coisa. E trabalha morrendo. E aí, o que acontece? Jesus, ela vai e fala: você não está vendo aí não que Maria está sentada? Como assim? Como se ela não estivesse fazendo nada. Como se tirar alguns momentos do nosso dia para ler a Bíblia, para orar, para ir para a escola dominical, para sentar no culto e ouvir a palavra, para ouvir uma live, uma ministração, não está fazendo nada. Não, ela estava fazendo o primordial. Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Meu Deus. Porque conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Se tem uma coisa nessa vida que ninguém tira de você, é conhecimento. E aí eu percebo que muitas pessoas se sentem incapazes por isso. Porque se você sentar para aprender com o mestre, querido, você está preparado para qualquer embate da vida. Porque se você olhar para Maria, ela depois que aprende com Jesus, ela está novamente nos pés de Jesus num momento de morte dentro da sua casa. Ela vai para os pés de Jesus, vai lá para chorar. Mas depois você vê Maria de novo nos pés de Jesus, sabe para quê? Para agradecer, para derramar, para adorar. Por que ela faz isso?
Porque ela aprendeu dele. A gente como precisa aprender de Cristo. Porque se a gente aprende de Cristo, a gente não vai se sentir inútil em lugar nenhum. Meu Deus! Seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja no círculo de amizade, seja com os irmãos, seja com quem for. Seja com uma pessoa que não é crente, você vai ser útil no reino de Deus. Eu já falei que eu sou seu fã, né? Idem. Menos ativismo, né? Menos ativismo. Como é que é, Marcelo? As pessoas pensam que esse ativismo está na igreja o tempo todo e é trabalhar para o reino e aprender de Deus. Às vezes não é só ativismo. E trabalha, vai na igreja, vai aqui, vai ali, faz isso. E na verdade não está parando, como a pastora falou, parando para ir para a escola dominical, para aprender, ouvir uma live, participar de um estudo. Não, eu trabalho para o reino, eu faço isso, eu vou evangelizar, eu vou aqui na igreja. Tá faltando um pouco de humildade aí, né, Marcelo? Isso, aquele ativismo todo, mas na verdade não tem a essência de Jesus. Essa internet hoje não está ajudando a gente não, hein? Ela está contra a gente. Como é que é? Casal abençoado, Adriana Franco está falando. Eita, amém. Deus! Tem gente falando mistério e tudo em casa. Beijo, Adriana! Beijo! Como é para um filho ter que confrontar a religião de seu pai? Vai lá, amor. Olha, essa palavra confrontar, né? Eu penso que... Ela é pesada. É muito pesada, né? Pastor, ela é pesada, mas ela é real. Porque foi o que Gideão fez. Eu me lembro, eu contei no Facebook, eu vou falar aqui rapidinho, né? Tá eu contei no Facebook meu testemunho. Com 15 para 16 anos, eu me converti. Meus pais se converteram. Nós nos convertemos, minha família. E nós nos convertemos numa igreja tradicional. Com 3 meses, 4 meses de igreja, eu conheci o movimento pentecostal. E quando eu conheci o movimento pentecostal, eu comecei a buscar mais o Senhor. Comecei a ir para o monte, comecei a buscar batismo com o Espírito Santo, comecei a buscar falar em línguas estranhas, comecei a frequentar vigílias, comecei a frequentar cultos de oração, aonde quando eu era menino, né, assim com 15, 16 anos, aonde tinha fogo, poder, eu estava lá. Jorginho de Xerém, cansei de ir naquela vigília lá, né? Cansei de ir naquela vigília. Abílio Santana, né? Ontem eu estava ouvindo o Abílio Santana pregar. Né? Eu estava me lembrando de quando eu era garoto, o Abílio Santana já pregava. E era uma bênção, explodia. Né? E no monte, uma vez, o Senhor falou comigo que a minha mãe não tinha jogado as coisas do espiritismo fora. Eu cheguei em casa e perguntei. Quando eu perguntei, ela fugiu do assunto. Quando ela fugiu do assunto, eu falei, rapaz, é Deus. Deus está nesse negócio. Ela está mentindo. Quando eu continuei perguntando, ela continuou mentindo. Daqui a pouco, ela pegou e falou assim, olha, se você não parar, eu vou te bater. Eu falei, já era. É verdade mesmo. Né? Ali eu comecei a confrontar. Semanas depois, a minha mãe pegou e falou comigo, olha, me deu tudo e pediu para eu queimar, né, com os irmãos que iam para o monte comigo. Né? Então, assim, como é que é confrontar, ainda que a palavra seja pesada, né? Mas a verdade é essa, a gente confronta às vezes, né? Aquilo que os nossos pais, né, colocaram para ele. Joás tinha o seu Deus, ele adorava Baal, colocou um altar para ele. Como é que a senhora pensa que foi isso para
para Gideão confrontar o seu pai? Olha só, Gideão, a gente observa na leitura bíblica que ele teve uma direção de Deus. Todas as ações de Gideão foram pautadas naquilo que Deus falava com ele. Então, ele buscou, ele recebeu, né, de Deus direção. O seu caso, você agiu dessa forma, deu certo. Né? Você agiu dessa forma porque você agiu debaixo de uma direção. Não foi você decidiu, eu vou confrontar minha mãe agora e vou falar que ela escondeu, perguntar e ela vai me... Aí ela falou que vai te bater e tal. Não, quando Deus ele nos dá uma ordem, ele nos capacita para cumprir essa ordem. Então, se essa ordem realmente partiu de Deus, ele vai te capacitar para cumprir essa ordem que ele mesmo te deu. E ele vai respaldar você. Agora, eu penso, porque aí eu vou lá para o que o apóstolo Paulo fala para a mulher cristã, para o marido não crente, e eu acredito que se há um confronto de religião, é porque alguém segue uma religião e o outro segue outra religião. E eu gosto muito desse texto, porque diz assim, que a mulher, ela vai ganhar o marido sem palavras. Aí eu penso que a maneira como eu me comporto, a maneira como eu ajo dentro da minha casa, junto com meu pai, com a minha mãe, a maneira como eu trato, a maneira como eu demonstro amor, tudo isso, na verdade, pode ser uma forma de confronto também. Porque ele vai olhar para mim hoje e ver, poxa, a Márcia não é aquela filha que a gente tinha, ela mudou. Olha a maneira como é que ela trata, olha a maneira como ela fala, olha as coisas que ela faz. Olha só, eu vejo constantemente a Márcia orando, eu vejo constantemente a Márcia lendo a palavra, eu vejo que a Márcia, ela vive aquilo que ela fala, entendeu? Então eu penso que a gente pode confrontar de N formas. E que a gente precisa estar debaixo da direção de Deus. Né? Às vezes esse confronto vai ser assim, duro, igual o teu. Né? Um confronto assim, realmente de choque. Né? Para algumas pessoas Deus trata assim, de uma forma de choque mesmo, porque Deus sabe todas as coisas, como cada pessoa precisa ser tratada. E nós precisamos estar sensível a isso, ao Espírito, à voz de Deus. De que forma? Eu estava ouvindo há um tempo atrás um testemunho de uma mãe que orou 20 anos para o seu filho que era pai de santo, e ela 20 anos orava por ele, porque ela queria que ele largasse o espiritismo e pudesse servir ao Senhor. E ela falou que quando seu filho chegava em casa, ela estava orando, o filho chegava, chutava ela, batia nela. E fez isso durante muitos anos, mas ela não parou de orar. E depois de 20 anos, o seu filho se converte. Aí você pergunta, mas Deus, eu não sei qual é a estratégia que Deus deu para ela. A estratégia que Deus deu para ela é só orar. Talvez ela tentou confronto, talvez ela tentou falar e o filho não ouvia. Então ela falou, bem, eu estou falando de Deus para o meu filho, ele não quer ouvir, ele não se rende. Esse confronto está dando certo. E Deus agora, então, eu vou falar do meu filho para Deus. E começou a fazer isso. E ela fez isso e ele se converteu. Levou 20 anos. Levou 20 anos. Mas ela não desistiu. Ela continuou confrontando. Talvez não pôde confrontar de palavras, mas confrontou com a oração. Porque onde eu não posso ir, a oração vai. Meu Deus. Exatamente. Perfeito. Marcelão, nosso tempo está acabando. 52 fez o Instagram, daqui a pouco vai cortar vocês. Então eu quero que você rapidamente fale para a gente sobre o Gideão filho e o Gideão pai. O Gideão filho foi totalmente diferente do Gideão pai. Então, qual é a diferença e qual é o conselho que você daria para os pais e para os filhos de hoje? Né? O Gideão pai teve 70 filhos, né? Várias mulheres, e onde um desses filhos
né? Matou 68. Um fugiu, né? Com ele próprio, 2. Tinha 70, então matou 68. O cara matou 68 irmãos. E, né, tudo filho de Gideão. E o Gideão, filho, foi esse homem que caminha muito bem com Deus. Mas parece que no final o negócio começa a desandar. Fala pra gente aí sobre Gideão, pai, Gideão, filho, rapidamente. Olha, o Instagram de cortar. A diferença é a essência em permitir que Deus mude você. Nascemos no pecado, somos gerados numa essência pecaminosa e perversa e malvada, aonde Deus ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, e o pecado nos deformou, e Jesus vem e faz uma reforma. Então existe uma forma, o diabo faz uma deforma, e Jesus Cristo faz uma reforma. Então a minha palavra é: permita-se ser reformado pela palavra e pela presença de Deus na sua vida, e você será um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor, uma ovelha melhor, um cidadão melhor, um ser humano melhor, quando você se permite ser reformado pela palavra e pela essência de como você foi. Você disse mesmo que você confrontou a sua mãe, e ela enxergou não só as suas palavras, mas a essência que estava dentro de você. Existe uma reforma, você foi reformado pela presença, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então, se todos nós permitirmos e ouvirmos, nós seremos reformados, transformados e seremos pessoas melhores em nome de Jesus. Só assim o ser humano será melhor, quando ele permite Deus trabalhar na vida dele. Ele foi reformado pela presença, pela palavra. Amém. Gente, olha só. Obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho de vocês. Eu sou fã de vocês. Tenho um carinho enorme por vocês. Segunda-feira é o pastor Maurício, né? Segunda-feira vamos receber o pastor Maurício aqui, né? Então, meu irmão. Seu irmão, exatamente, seu irmão. Meu cunhado. Seu irmão, seu cunhado. Então, segunda-feira a gente recebe essa galera aqui, o pastor Maurício. Eu vou ter o prazer de conhecê-lo, né? Que Deus o abençoe grandiosamente. Nós estaremos falando sobre a família de Arão, né? Sobre a família de Arão. E eu espero que Deus nos abençoe grandiosamente, né? Ajude-nos a divulgar. Se possível, peça a ele para mandar aí o videozinho aí, né? Convocando a igreja, convocando o povo. E a galera está aí falando aí, ó, bênção, né? Um beijo a esse casal que amamos. Um abraço no pastor Martiones Filho, né? Acho que é do pastor Martiones, ou vocês conhecem o pastor Martiones? Vocês não conhecem, deve ser do pastor Martiones. Então a gente vai estar aí. E semana que vem, né, para quem não sabe, dia 27, dia 31, vai estar sendo no Facebook da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Nós estaremos fazendo a Conferência da Família, onde nós estaremos falando sobre vírus que adoecem a família. Então nós vamos receber o pastor Carlos Henrique, o Adriano Moreira, o pastor Adriano Moreira, e o Diácono André que está aí com a gente, né? Na coisa. Vai ser filmado e vai ser aberto para a igreja. Eu vou estar lá na igreja, né? E é isso. Eu acho que acabei. William, obrigado, meu amado. Sempre uma alegria estar com você. Tá bom? Ó, obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são uma bênção. Gente, todo mundo que ficou, pastora Márcia, 30 segundos para orar por esse pessoal que ficou com a gente até agora. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer e te engrandecer
pelas nossas vidas, por cada live, pelos irmãos que estão conosco e têm acompanhado. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Que o Senhor tome as nossas famílias, nossas vidas, nossos casamentos, nossos filhos, nossos relacionamentos, Senhor. Que eles possam ser saudáveis, curados, sarados pelo Senhor. Toma a vida do William e da Sueli nas tuas mãos, esse casal que tem sido